Olá, jovem, eu sou o professor André Penaforte e seja bem-vindo ao meu curso de Biologia. No capítulo de hoje vamos falar de histologia, o estudo dos tecidos. Mas antes de iniciarmos, desce aí na descrição, baixa a nossa apostila e os slides da nossa aula também estarão disponíveis para download. Então, baixa a apostila, imprime e vamos começar. Então, gente, a histologia é o estudo dos tecidos. Nesse caso em específico, esse capítulo foca-se nos tecidos animais, o estudo dos tecidos que compõem os animais. E a formação desses tecidos, elas se iniciam já no começo da vida. Nós temos a fecundação. Quando ocorre a fecundação, vai iniciar um conjunto de divisões celulares que formarão as células que irão compor o indivíduo. Essas células, óbvio e evidente, precisarão passar por modificações e especializações que diferenciarão umas das outras, constituindo os diferentes tecidos e agrupamentos celulares que formam o indivíduo. Então, de uma forma simples, primeiro, nós temos a fecundação. A penetração do óvulo pelo espermatozoide. Uma vez que esse óvulo fecundou, ocorre a união dos núcleos. Então, o núcleo do espermatozoide se funde com o núcleo do óvulo. A partir dessa fusão de núcleo, inicia-se o processo de divisão celular, onde 5 dias após a fecundação, nós teremos um aglomerado de aproximadamente 200 células. Essas são as células que nós chamamos de células totipotentes ou células tronco embrionárias. São 200 células com o potencial de formar qualquer tecido dos seres vivos. Inclusive, pessoal, essas células, elas despontam como a possibilidade de cura de diversos males que afetam os homens, como, por exemplo, você tem um problema cardíaco, você infarta, ou quando você infarta, a regiãozinha infartada do coração, ela morre. Então você tem uma regiãozinha ali no coração que morreu, não funciona mais, não pulsa mais. A ideia é que um dia sejamos capazes de pegar essas células totipotentes, essas células com a capacidade de formar qualquer estrutura, joga elas lá no coração e essas células vão se diferenciar, construindo o tecido muscular cardíaco e regenerando a região infartada. O mesmo vale, por exemplo, para uma pessoa que danificou a medula, sofreu uma queda ou sofreu um acidente, danificou a medula, está paraplégico ou tetraplégico, não se move mais. A ideia é que você pega essas células tronco-embrionárias, jogue lá na medula do cara e elas diferenciem-se em tecido nervoso, reconstituindo a medula danificada. Essa pessoa voltaria a se mover normalmente. Agora, aqui nós temos um embate ético. Por quê? Porque nós temos aqui um embrião, um ser humano. Seria justo matar um ser humano para salvar outro? Então temos esse probleminha, esse embate ético. E evidente, muitos países simplesmente não admitiram que esse tipo de pesquisa, que esse tipo de célula fosse utilizada. Afinal de contas, resultaria na morte de um indivíduo, de um ser humano em formação. Mas os pesquisadores, bons cientistas, resolveram o problema. Eles conseguem tirar células da nossa pele. A nossa pele, você sabe que se ferir, ela regenera. Ela é capaz de regenerar porque na nossa pele existem células tronco. Agora, essas células tronco, elas possuem uma capacidade de diferenciação limitada. Basicamente, elas só formam tecido epitelial. Os animais são formados por 4 tecidos: tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso. Essas células da pele, elas formam basicamente tecido epitelial, só que os pesquisadores aprenderam a reverter o estado dessas células ao estado em que elas adquirem o poder de diferenciação de uma célula tronco embrionária, ou seja, elas conseguem o poder de formar qualquer tecido. Olha que beleza! O embate ético estava resolvido. E mais importante ainda, eliminado qualquer possibilidade de rejeição da célula. Porque pense, eu pego um embrião, mato o embrião para tirar as células para regenerar a sua medula.
Só que, jovem, são células de outra pessoa, o seu sistema imunológico vai atacar, ele vai ativar. E o resultado disso é que pode gerar rejeição. Mas agora, com essa nova técnica, eu retirei células da sua pele, são suas células, o seu sistema imunológico não vai rejeitar. Eliminei os problemas de rejeição e eliminei o embate ético da eliminação de uma vida. Tá bom? Então tenha isso em mente. Então essas células, como eu disse a vocês, elas vão precisar formar todo e qualquer estrutura que constituirá o corpo de um ser humano adulto. E para isso elas passam pela sua primeira modificação. Essas células totipotentes, essas células perfeitamente iguais, elas sofrem a primeira especialização originando 3 grupamentos celulares, que é a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Esses 3 grupos de células vão formar os diferentes tecidos que constituirão os animais. Tudo bem? Então, tendo isso em mente, vamos estudar os tecidos propriamente ditos, os tecidos que formam os animais, os 4 diferentes tecidos, iniciando pelo tecido epitelial.